Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise é sobre um desafio que, olha, acho que muita gente enfrenta. Abrir a Bíblia e sentir que tem um universo de significados ali, mas parece que a gente não tem as chaves certas, né? O texto parece distante, às vezes até complexo. E é uma ótima forma de colocar a questão, porque não é uma fórmula secreta. É mais sobre entender que a Bíblia pode ser lida com diferentes lentes. Assuntos que a gente tem aqui propõem pelo menos três. Uma lente teológica, que busca Deus no texto, uma literária, que aprecia a forma, e uma de aplicação, que conecta tudo isso com a nossa vida. Perfeito. Então, vamos começar por essa primeira lente, a teológica. Nossos materiais falam em ler com o foco em Deus. Na prática, isso soa um pouco abstrato. Como isso funciona quando alguém está, sei lá, lendo o livro de Levítico, cheio de regras e rituais? Pois é, essa é a pergunta-chave. Significa que, mesmo em Levítico, a primeira pergunta não é o que eu tenho que fazer. A pergunta é o que essa regra me revela sobre o caráter de Deus, sobre o que ele valoriza, sabe? Ah, uma mudança de foco, então. Exato. A Bíblia é vista aqui como um manual de relacionamento que guia o povo de Deus. Um manual de relacionamento. Gostei disso. E as notas mencionam que esse relacionamento é parte de um processo. Como era? De aliança e educativo. Isso. O de aliança é a grande promessa que percorre tudo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o pilar. O lado educativo é como Deus usa essa aliança para nos ensinar, para moldar nosso caráter moral. O objetivo final, segundo essa visão, é nos formar à imagem de Jesus, que seria um modelo perfeito. Faz sentido. Mas, para esse manual funcionar, ele precisa ter uma autoridade clara. As fontes dizem que essa autoridade se baseia em três características: ser canônica, inspirada e coesa. Vamos quebrar isso em partes. Canônica já é um termo bem específico. Mas significa simplesmente que ela funciona como uma régua, um padrão. É o conjunto de textos que a comunidade de fé, ao longo da história, reconheceu como a medida para a vida e para a crença. Ok, uma régua. E inspirada. Aqui a coisa fica mais profunda. A analogia usada nas notas é muito poderosa. A Bíblia é, ao mesmo tempo, um produto divino e humano, assim como Jesus foi plenamente divino e plenamente humano. Ou seja, É a palavra de Deus, mas expressa através da linguagem, da cultura, da personalidade de autores humanos. Para entender a mensagem divina, você precisa passar pela mente e pelo mundo desses escritores. Não dá para ignorar o fator humano. tá, isso eu consigo acompanhar. Faz sentido. Mas a terceira característica, coesa. Olha, aqui eu tenho que admitir que fico com o pé atrás. Eu imagino. Essa é uma objeção muito comum e muito justa. Porque, poxa, eu abro o Antigo Testamento e leio sobre leis, sobre guerras, aí pulo para os evangelhos e o tom é completamente diferente. Chega em Apocalipse, então, nem se fala. Coesa não é a primeira palavra que me vem à mente, sabe? Com certeza não. E é por isso que os autores dessas notas insistem tanto nesse ponto. A imagem que eles usam é bem forte. Não é uma colcha de retalhos religiosa, é mais como uma tapeçaria gigante. Se você olhar de muito perto, vai ver fios de cores e texturas diferentes. Mas se der um passo para trás... Exato! Se der um passo para trás, percebe que todos esses fios estão tecendo uma única e grande história. Uma história sobre promessa, desvio humano e redenção, sempre com Deus no centro. Uma tapeçaria. Essa imagem ajuda a visualizar. Ok. Então, para ler essa tapeçaria teologicamente, é preciso ter alguns princípios de leitura, certo? Exato. As notas destacam três que são fundamentais. O primeiro é que a revelação de Deus foi progressiva. Progressiva. Não é que o Antigo Testamento estava errado e o Novo está certo. A ideia é que o entendimento foi se desdobrando, como uma flor que se abre aos poucos. O que era uma sombra no Antigo Testamento se torna a realidade plena em Cristo no Novo. Isso me leva a outra questão. A Bíblia usa palavras muito humanas para Deus, como pai, rei, ou até emoções como ira. Como a gente pode confiar nessas palavras para descrever um ser infinito?
Parece uma limitação enorme. E é exatamente aí que entra o segundo princípio. A linguagem sobre Deus funciona por analogia. Por analogia. Sim, não é uma descrição um para um, é uma ponte. Quando a Bíblia chama Deus de Pai, a gente precisa fazer um ajuste mental, pegar o melhor do conceito de pai humano, remover as imperfeições e elevar essa ideia ao infinito. E a ira de Deus, por exemplo? Não é um descontrole emocional como a nossa, mas uma reação santa, perfeita e justa contra o mal. É uma analogia. Entendi. Usar o que a gente conhece para apontar para o que a gente não consegue compreender totalmente. E o terceiro princípio? O terceiro amarra tudo e traz para o campo pessoal. A leitura é uma busca por piedade, no sentido de um relacionamento vivo com Deus. O objetivo não é só ter conhecimento, mas conhecer a Deus. E para isso, o leitor é convidado a fazer 3 perguntas sobre qualquer texto. O que isso me revela sobre Deus? O que revela sobre o mundo? E, finalmente, que orientação isso me dá para viver hoje? E essa ideia de orientação é um ótimo gancho, porque a forma como a orientação é dada muda muito, né? Às vezes é um mandamento direto, tipo não mate. Outras é uma história, um poema. As fontes que temos aqui argumentam que essa forma não é só uma embalagem. É isso. Exatamente. E isso nos leva direto para a segunda lente, a leitura literária. Muita gente tem receio disso, acha que tratar a Bíblia como literatura diminui sua autoridade. Sim, eu já ouvi isso. Mas o argumento aqui é o oposto. A forma não é só um enfeite para a mensagem. A forma é parte da mensagem. O significado é transmitido através do jeito que a história é contada. Isso. Pensa no mandamento não mate. É uma proposição abstrata. É verdade, claro. Mas aí você lê a história de Caim e Abel, com o ciúme, a raiva, o diálogo com Deus, o assassinato. Aquilo encarna a verdade numa experiência humana que a gente sente na pele. Exato. A literatura nos mostra não só o que aconteceu, mas o que acontece no coração humano. Ela nos torna participantes da verdade. E para fazer essa leitura, a primeira coisa que salta aos olhos é a variedade de estilos. As notas descrevem a Bíblia como uma antologia. Sim, é uma biblioteca inteira num só livro. As fontes listam mais de 100 gêneros. Tem narrativa histórica, poesia, sabedoria, profecia, sátira, cartas. A lista não acaba. E cada gênero tem suas próprias regras, imagino. Exatamente. É fundamental saber se você está lendo um poema que usa metáforas ou uma crônica histórica que relata fatos. Ler uma sátira como se fosse um fato histórico literal seria um desastre de interpretação. Um desastre, e acontece mais do que a gente pensa. Reconhecer o gênero é o primeiro passo. Outro ponto que as notas levantam, que eu achei fascinante, são os arquétipos. Ah, isso é incrível! Arquétipos são esses padrões universais, sabe? A jornada do herói, o conflito entre luz e trevas, a figura do vilão. As fontes afirmam que a Bíblia é talvez o maior repositório de arquétipos da cultura ocidental. É por isso que as histórias ressoam tanto com a gente, mesmo sendo tão antigas. Exato. Elas tocam em algo fundamental da experiência humana. E não é só a estrutura, mas tem uma beleza intencional, uma arte mesmo. Lembre de uma citação do autor de Eclesiastes, que diz que ele procurou achar palavras agradáveis. Sim, essa frase é muito reveladora. Mostra que a beleza da linguagem não era um acidente. Os autores bíblicos eram artistas. Eles usavam repetição, contraste, simetria, tudo com uma intenção clara. A conclusão das notas é forte. Se a Bíblia é inspirada, então suas formas literárias, sua arte, também são inspiradas por Deus e merecem nossa atenção. Ok, já vimos a lente teológica e a literária, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Tudo isso foi escrito há milhares de anos. Como uma lista de nomes em crônicas pode se aplicar à minha vida hoje? As fontes falam de um paradoxo. Nada foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para nosso ensino. Como se resolve isso? Esse é o pulo do gato. A terceira lente. A da aplicação. A palavra-chave que as fontes usam é reaplicar. A ideia é que o Espírito Santo pega aquela verdade antiga e a torna relevante para a nossa situação hoje. E o modelo para isso? É o próprio Jesus. Ele pegou todo o Antigo Testamento e mostrou como tudo apontava para ele.
Ele se tornou a palavra de Deus aplicada. Então a ideia é que, ao nos parecermos mais com ele, aprendemos a fazer o mesmo, a enxergar como a história maior da Bíblia se conecta com a nossa pequena história. E analogia, não de forma direta e literal. E tentar aplicar tudo ao pé da letra é... A receita para o desastre, para interpretações bizarras ou até perigosas. Então vamos ao exemplo prático. Aquela longa lista de nomes em crônicas. Qual é a aplicação disso se não é literal? A aplicação não está em descobrir o que aconteceu com fulano, filho de cicrano, né? Está no que a lista como um todo nos ensina sobre Deus. Ela mostra, por exemplo, que Deus se importa com indivíduos. Mostra que famílias e comunidades são importantes para ele. Mostra a fidelidade dele ao longo do tempo. Perfeito, mostra a fidelidade dele. E no fim, nos lembra que todas as promessas dele encontram seu sim definitivo em Jesus. Essas listas nos tiram do nosso umbigo e nos colocam dentro da imensa história de Deus. Uau! Isso muda completamente a forma de ler essas passagens que a maioria das pessoas pula. E tudo isso parece convergir para um ponto final, que as notas chamam de comunhão com Deus. Sim, esse é o objetivo que une tudo. A mensagem central da Bíblia, o Evangelho, é sobre reconciliação. É a notícia de que, através de Cristo, podemos ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Então a leitura não é um ato passivo. Vira uma conversa. Perfeito. É uma via de mão dupla. Deus fala conosco através da sua palavra. E a nossa resposta a ele é a comunhão. Exato. E a forma mais verbal dessa resposta é a oração. A oração é o nosso lado do diálogo. Tem uma frase nas notas que eu achei muito bonita. Na oração, Deus recebe glória e nós alcançamos alegria. Essa frase captura a dinâmica toda. Ao orar, a gente reconhece que depende de Deus, e isso o glorifica. Ao mesmo tempo, ao nos conectarmos com Ele, nós encontramos uma alegria profunda. Então, o objetivo da palavra e o da oração se tornam um só. Exatamente. A glória de Deus e a nossa salvação e alegria nele, por meio de Cristo. Bom, depois de toda essa exploração, fica claro que ler a Bíblia não é uma atividade de uma nota só, é uma sinfonia. Tem a parte teológica, que busca um maestro, a literária, que admira a composição, e a pessoal, que se deixa transformar pela música. E o mais incrível é como essas partes se harmonizam. Entender a forma de um salmo te ajuda a sentir a verdade teológica que ele quer passar. E essa verdade, uma vez sentida, te move a uma aplicação que flui naturalmente para uma comunhão mais profunda, uma conversa mais rica com Deus. Isso deixa a gente com uma provocação interessante para a próxima vez que formos ler. Talvez, ao encontrar uma daquelas passagens que parecem distantes, a pergunta a fazer não seja tanto o que isso significa diretamente para mim, mas sim o que isso me revela sobre a grande história de Deus e como a minha própria história encontra um lugar dentro dela. É uma mudança de perspectiva e tanto. É o convite para deixar de ser apenas um leitor e se tornar um participante da história. Este episódio faz parte da série Diálogos de Sábado. Na semana que vem, teremos um novo assunto. Deus abençoe a todos.